Nós vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 2, versículos 18 a 22. Nós estamos expondo o Evangelho de Marcos. Se você ainda não pegou ou não pegou alguma das mensagens anteriores do primeiro capítulo até aqui, no início do livro, é só procurar lá no canal da igreja no YouTube e assistir as mensagens, elas estão lá. Marcos 2, 18 a 22, e você mantenha a sua Bíblia aberta para que você acompanhe a explanação do texto. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Meus irmãos, nós vimos até aqui, e se você lembrar um pouco do texto anterior, Jesus ele estava em Cafarnaum e ele convida Levi, ou Mateus, para segui-lo, e ele faz isso. Ele vai para a casa de Mateus, vai se alimentar e vai fazer lá, recebeu lá na casa de Mateus, teve um banquete dado por Mateus. Sabemos que Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, e lá ele foi questionado pelo fato de estar sentado à roda de pecadores, e nós falamos aqui que o motivo pelo qual Jesus estava lá não era porque ele queria participar das coisas deles, mas ele estava ali como um médico. Por isso ele diz que ele veio buscar pecadores, não veio buscar sãos. E após isso, alguém ou um grupo de pessoas vão até Jesus e vão questionar Jesus sobre o jejum. Nós não sabemos ao certo quem são essas pessoas. Há uma citação de Marcos, quando ele diz que os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, que eles jejuavam, e que um grupo de pessoas foram até Jesus e perguntaram por que motivo eles jejuavam, tanto os discípulos de João quanto os fariseus, e os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus fala com eles, fala com eles uma colocação que é muito comum na época. Nós temos que lembrar que era um período de guerras, era um período onde os povos tinham muitas lutas, e ele diz que enquanto o noivo estiver no casamento, ninguém vai fazer jejum. Por que Jesus falou isso? Jesus falou isso porque normalmente as festas judaicas para casamento demoravam uma semana. Não é essas festinhas nossas aqui, que vai lá e fica lá 1 hora, 2, não. Era uma semana de festa. E eram os dias mais felizes daqueles homens. Por quê? Porque eles não estavam envolvidos com a terra, eles não estavam envolvidos com guerra, eles não eram soldados, eles tinham esse direito. E os amigos do noivo participavam dessa festa.
Esse é o contexto. Quando Jesus diz que quando o noivo está presente na festa, ninguém vai jejuar, todo mundo vai se alegrar, todo mundo vai fazer festa, todo mundo vai se alimentar, vai comer, vai beber, como tinha lá o vinho no casamento. E Jesus fala isso com eles. E depois ele passa a fazer duas ilustrações, muito conhecidas na época. Quando ele diz, olha, ninguém põe remendo novo em veste velha, e ninguém põe vinho novo em odre velho. Por que isso? Porque naquela época, se você fizesse um remendo novo, quando ele molhava, aquele tecido encolhia. Hoje isso já não existe muito. Há não muitos anos atrás, porque eu não sou velho assim, era comum a pessoa comprar uma roupa, lavar a roupa, molhar ela para que ela chegasse ao tamanho. Hoje isso não existe. Os nossos tecidos hoje, eles não têm mais esse problema de encolhimento. Então, aquele tecido velho, que tinha uma rotura, que tinha um buraco, se você costurasse ali um remendo novo, o tecido velho não encolhia mais, porque já tinha sido lavado. Então, quando você fazia um remendo novo com pano novo, o pano novo encolhia e arrebentava as linhas e o buraco ficava maior. O vinho era a mesma coisa. Eles tinham umas vasilhas de couro que normalmente eles colocavam o vinho para fermentar. Quando o vinho fermentava, o vinho dilatava. Aquele recipiente dilatava junto. Quando o vinho voltava, que eles tiravam o vinho, aquele recipiente ficava dilatado. Se você enchesse o recipiente de novo, com agora outro vinho novo que iria fermentar, o que ia acontecer? O vinho fermentava, o recipiente não dilatava mais porque já tinha dilatado, e estourava o recipiente. Jesus faz essas duas colocações. Dentre essas duas colocações, ele vai fazer uma colocação que ele diz que vai chegar o momento, ele diz aí, se você prestar atenção, no versículo de número 18, ele diz, por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Aí o 19, respondeu Jesus, pode porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo não pode jejuar. Dias virão, contudo, em que será tirado o noivo e nesse tempo jejuarão. Então Jesus, ele mostra para eles, olha, enquanto eu estou aqui, eles não vão jejuar. Mas depois que eu partir, depois da minha morte, ele está falando da sua morte, eles vão jejuar. Irmãos, para você entender um texto desse, você precisa de pensar um pouco no Velho Testamento, pensar um pouco em algumas coisas relacionadas com a religião judaica, e você precisa aprender, porque esse texto tem muita coisa para nos ensinar. Você pode pensar assim, mas eu não entendi nada, eu não quero saber, bobagem sua. Tem muita coisa para nos ensinar esse texto. Primeira coisa que nós precisamos de ver aqui nesse texto, que é o que o texto tem para nos ensinar, a gente vê que os fariseus e os discípulos de João, eles tinham uma prática de jejuar. É afirmativa que o texto faz, logo no versículo 18. Eles têm uma prática de jejuar. Quando você se remete ou volta para o Velho Testamento e vai procurar sobre a questão de jejum no Velho Testamento, você vai encontrar Levítico, capítulo 16, versículo 29 até o 34, Levítico, capítulo 23, versículo 26 a 32, Números, capítulo 29, versículos 7 a 11. Nós não vamos ler os textos, aí depois você procura que você vai achar. E esses textos do Velho Testamento, o jejum está relacionado com o dia da expiação. A lei judaica dizia que o judeu, o israelita, tinha que jejuar uma única vez por ano. No dia comemorado, o dia da expiação. Então, o jejum no Velho Testamento
na lei judaica, está relacionado com o dia da expiação, ou o dia que eles iriam tratar do sacrifício que iam expiar os seus pecados, que iriam ter perdão de pecados. Então, o jejum no Velho Testamento, ele está voltado para essa realidade da expiação. Por que que isso é importante? Presta bem atenção nisso, porque lá na frente nós vamos entender melhor. Com o passar do tempo, na prática religiosa do Velho Testamento, do israelita, eles começaram a aumentar o jejum. E nós vamos ver, nós vamos encontrar no Velho Testamento que existia um jejum que eles faziam de sol a sol, ou do nascer do sol ao poente. Era o jejum que começava de manhã e terminava à noite. Você encontra isso lá em Juízes, capítulo 20, versículo 26, 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24. E você vai encontrar isso lá. E aí, a partir daí, eles começam a criar novos jejuns. Então, tinha jejum por 7 dias. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 13. Tinha jejum por 3 semanas. Esse aqui é muito conhecido. Daniel, capítulo 10, versículo 3. Daniel jejuou por 3 semanas, por 21 dias, aguardando uma resposta de Deus. Aí criou-se o hábito de jejuar 21 dias. Tinha um jejum por 40 dias. Não entendo como, e não sei, mas nós encontramos ele em Êxodo 34, versículo 2, versículo 28, Deuteronômio 9, versículo 9 e 18, e 1 Reis 19, 8. O fariseu, nos dias de Jesus, ele já tinha a prática de jejuar segunda e quinta. Toda segunda-feira e quinta era dia de jejum do fariseu. O fariseu, ele jejuava. Então, ele tinha essa prática 2 vezes por semana, ele fazia o seu jejum, e é nesse contexto que eles perguntam a Jesus: por que que os fariseus, os discípulos dos fariseus e os discípulos de João jejuam e os seus discípulos não? Aí você para e pensa, começa a pensar, mas espera aí, como é que é essa história toda? Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, aí nós já estamos falando da igreja moderna que depois de Cristo, a igreja primitiva, nós encontramos um exemplo muito interessante lá em Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3. Antes da primeira viagem missionária de Paulo, com Barnabé, eles estavam em Antioquia, eles eram líderes em Antioquia, e eles jejuaram, e Deus diz a eles, o Espírito Santo diz a eles para separar Paulo e Barnabé e enviar para os gentios. Então, esse jejum, em Atos dos Apóstolos, ele é um jejum bem interessante, diferente do jejum do Velho Testamento. E aí, meus irmãos, nós chegamos a alguns ensinamentos que nós precisamos de ter aqui nesse texto. Primeiro, é que a forma do fariseu jejuar estava errada. O fariseu, segundo o texto de Mateus capítulo 6, Jesus disse que quando nós fôssemos jejuar, nós não poderíamos fazer como o fariseu. O que o fariseu fazia? O fariseu, ele vestia umas roupas meia suja, ele mudava a sua fisionomia e ele saía na rua para todo mundo ver que ele estava jejuando. Jesus condenou isso. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, quando jejuardes, lave o seu rosto, mude a sua roupa, vista uma roupa que ninguém saiba que você está jejuando. Então, é a primeira coisa que nós vamos aprender aqui nesse texto. Segundo, o motivo do Velho Testamento, como ordenado na lei, não é mais necessário.
Você não tem que jejuar mais para expiação dos seus pecados, porque os nossos pecados foram expiados por Cristo na cruz do Calvário. Ninguém mais tem que jejuar como o Velho Testamento para expiar pecados, para que Deus perdoe os seus pecados. Eu vou jejuar para que Deus perdoe o meu pecado. Meus irmãos, isso não existe. E nem pode existir nos nossos dias. Porque o jejum do Velho Testamento era para expiação, mas o jejum do Novo Testamento não é mais para expiação, porque Jesus já cumpriu aquilo que ele tinha que cumprir e os nossos pecados são perdoados no sangue do Cordeiro. E todos os nossos pecados já foram expiados na cruz do Calvário. Então nós precisamos de entender isso. Terceiro, que jejuar é uma forma de humilhação do corpo que se obriga a deixar aquilo que é necessário para a vida, ou seja, num período de tempo, o alimento, em função de uma busca espiritual e de uma humilhação, não diante dos outros, mas diante de Deus. Por isso Jesus disse, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora em silêncio, para que ninguém saiba que você está orando, porque você está se dirigindo a Deus. E quando você for jejuar, nós encontramos isso lá no capítulo 6 de Mateus, você vai jejuar e que ninguém saiba que você está jejuando, porque você está fazendo um ato de humilhação para com Deus. Esse é o terceiro ensinamento que nós devemos ter aqui. A função do jejum é uma busca espiritual, ou seja, um ato de humilhação. Ele deve ser feito de forma secreta. Outra coisa que esse texto tem para nos ensinar, e que nós precisamos de aprender, é cuidado para você não usar o jejum como uma forma de alcançar bênçãos materiais diante do Senhor. Isso é muito difundido. Eu vou jejuar porque eu quero comprar uma casa, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. Meus irmãos, isso não é nada mais do que tentar alcançar a bênção de Deus através de um sacrifício pessoal. Meus irmãos, Deus não aceita e não responde a sacrifícios. O que ele diz? Eu não vim buscar sacrifício, eu quero coração compungido e contrito. Muitas vezes você alcança uma bênção de Deus muito mais fácil com a sua humilhação diante dele, o seu reconhecimento do seu pecado, das suas necessidades, da sua fraqueza, do que você tentar convencer a Deus através de jejum ou através de quantidade de oração. Tem gente que acha, que se orar 21 dias seguidos, ou vou fazer uma campanha de oração de, 77 semanas, um número qualquer. Irmãos, Deus não é convencido por isso. Deus é convencido por aqueles que se achegam a Ele. E quem se achega a Deus são aqueles que reconhecem a sua necessidade. Então, o jejum, ele não tem por objetivo você alcançar coisas materiais. Mas o texto de Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 3, eles receberam uma resposta de Deus, e o texto diz, depois de orarem e jejuarem. Preste bem atenção. Falei para você não esquecer do texto. Eles estavam orando e jejuando para receber uma resposta de Deus em função daquilo que a igreja tinha que fazer, em função daquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. Foi com esse motivo, foi por isso que eles jejuaram, porque eles precisavam de saber o que é que Deus queria que eles fizessem. Então eles jejuaram, não foi para que Deus fizesse a vontade deles. Eles jejuaram, foi para que eles soubessem qual era a vontade de Deus. Repare a diferença. Você jejuar para que Deus faça o que você quer, e você jejuar para que você saiba o que Deus quer e você faça o que Deus quer. Então há uma diferença muito grande aqui nesse texto, e que você precisa entender.
O texto tem outras coisas que nós precisamos de aprender, é que jejuar com Jesus presente era demonstrar uma tristeza no momento de alegria. Foi por isso que Jesus disse, enquanto o noivo está na festa, eles não têm que jejuar. Por isso os apóstolos e discípulos não jejuaram durante o tempo que Jesus estava na terra. Por quê? Porque eles reconheciam que Jesus era o Messias enviado, eles reconheciam que o reino estava sendo implantado e aquilo era motivo de grande alegria para eles. A presença de Jesus trazia alegria para eles. A partir da morte, eles começam a se entristecer. Eles passam a viver uma vida triste pela ausência do Senhor. E aí, meus irmãos, nós temos 2 ensinamentos aqui. Primeiro, que quando você está em boa comunhão com o Senhor, você terá uma vida de alegria. Mesmo Ele não estando presente fisicamente. Mas quando você não tem uma vida de perfeita comunhão com o Senhor, a sua vida vai se tornando uma vida triste. Por isso nós estamos encontrando tanta gente no meio da igreja com depressão, com problema disso, problema daquilo, problemas psicológicos, problemas emocionais, por falta de intimidade e comunhão com o Senhor. Essas pessoas precisavam de jejuar mais. Não para abandonar ou Deus tirar aquela depressão ou aquilo, mas precisavam de jejuar mais, para ter mais comunhão com o Senhor, para se aproximar mais do Senhor, porque a alegria vem enquanto nós estamos no Senhor. Por isso Paulo vai dizer aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Nós estamos aí com problemas de tristeza porque queremos nos alegrar no mundo, queremos nos alegrar nas coisas do mundo, queremos nos alegrar naquilo que fazemos, queremos nos alegrar em tudo assim, mas não queremos nos alegrar aqui. No Senhor apenas você tem a verdadeira alegria. O versículo 20 diz que Jesus prediz a sua morte, e os discípulos passariam a jejuar após ela, e agora não jejuariam mais, porque eles estavam querendo remissão de pecados, mas eles iriam jejuar para que o Senhor desse a eles aquilo que eles precisavam, que era comunhão com Ele. E o versículo 20 e 22, o reino de Cristo foi implantado na sua vinda, e se estenderá até a sua volta, onde se complementará, e dentro dessa nova ordem que nós vivemos após Cristo, o jejum não deve ser feito segundo a ordem antiga, por isso ele diz, se você colocar o pano novo, ou o vinho novo no odre velho, ou o pano novo no remendo de um pano velho, o negócio não vai funcionar. Então o que ele está dizendo? Agora o jejum não é mais o jejum lá do Velho Testamento. Meus irmãos, esse texto nos ensina algumas coisas sobre Deus que nós temos que aprender. Primeiro, o Senhor não aceita a religiosidade aparente. Preste bem atenção nisso. O fariseu jejuava. A lei do Velho Testamento mandava jejuar uma vez por ano, eles jejuavam 2 vezes por semana. E eles não eram aceitos pelo que eles faziam. Ou seja, Deus não aceita a sua religiosidade. A religiosidade sua, nos seus moldes, para que você mostre que é religioso, Deus não aceita isso. Deus aceita a religiosidade daquele que realmente busca o Senhor por aquilo que o Senhor é, e não por aqueles que buscam o Senhor por aquilo que o Senhor pode fazer. Você tem que buscar a Deus não porque Deus pode fazer na sua vida, você tem que buscar a Deus por aquilo que Ele é. Você tem que buscar a Jesus porque Ele é o único meio de redenção sua. Ele é o único meio de salvação. Esse texto também nos ensina que a presença de Jesus gera alegria. E ele vai, quando os apóstolos começam a se entristecer, ele diz para os apóstolos assim, olha, não se preocupe que eu enviarei o Consolador e estarei convosco até a consumação do século. Até o dia que eu voltar, eu estou com vocês através do Espírito Santo. Eu estou habitando no coração de vocês. Então vocês não precisam de ter tristeza.
Aquele que crê que Jesus está no seu coração, aquele que crê que vive para Deus, esse tem alegria. Alegria de servir ao Senhor, alegria de não ser do mundo, alegria de poder dizer: eu sou salvo por Cristo Jesus. Eu sou salvo por Cristo Jesus. Esse texto também nos ensina que Jesus sabia plenamente da sua missão e da sua morte na cruz. Esse texto nos ensina que Jesus tinha consciência do que ele iria fazer. Jesus tinha consciência de que ele iria morrer. Jesus caminhou para a morte, não obrigado por ninguém, mas ele foi por iniciativa própria. Simplesmente para agradar ao Pai e trazer sobre ele a ira que estava determinada sobre a minha e sobre a sua vida. Ele morre por aqueles discípulos, morre por aqueles homens do passado antes dele que creram nele e morre por nós que cremos nele no futuro. Ele sabia da sua morte e ele caminha para a morte sabendo o que estava fazendo. O texto também tem algo mais para nos ensinar. Tem um grupo de pessoas que queria viver uma vida sem Cristo, queria viver uma religiosidade humana e carnal, querendo convencer Deus de que eram bonzinhos. Fariseus estão lá, homens que nunca experimentaram o perdão dos seus pecados, nunca conheceram Jesus como aquele que faz expiação pelos nossos pecados. Mas também tem outros que estavam próximos e alegres porque viviam com o Senhor. Aqui, meus irmãos, nós precisamos de entender o seguinte: a que grupo você pertence? Aqueles que vivem uma vida religiosa e que estão todo domingo na igreja, ou até na terça, na quarta, no domingo de manhã, mas que não têm vida com o Senhor. Não há salvação para religioso que não tenha Jesus como Senhor e dono da sua vida. Não há salvação. É só para aqueles que dizem e batem no peito: eu sou o pecador e preciso de perdão dos meus pecados através daquele único que fez o sacrifício verdadeiro por nós. O que fazer com o texto? O que você vai fazer com um texto desse, que talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem nesse texto, que eu nunca ouvi? Primeira, o que você vai fazer com o texto? Primeiro, entender que não jejuamos para a expiação dos nossos pecados. Você não vai convencer Deus a te perdoar os seus pecados porque você jejua. Você não vai convencer Deus a perdoar os seus pecados porque você ora. A única oração que você pode conseguir que Deus perdoe os seus pecados é: Senhor, perdoa-me em nome de Jesus. Aí sim, essa é válida. As outras que você faz ou que você jejua para essa finalidade, esquece, porque os nossos pecados já foram expiados na cruz do Calvário e jejum nenhum faz expiação de pecados. Outro ensinamento que nós temos que aplicar nesse texto, que nós podemos e devemos jejuar. Jesus ele não cancelou ou ele, vamos dizer, disse para que ninguém jejuasse. Não é isso. O texto de Mateus é claro: quando você for jejuar, jejua assim. Ele estabelece uma regra. Ele faz uso do jejum do Velho Testamento de uma nova forma. O que ele está dizendo? Nós podemos e devemos jejuar pela nossa santificação, ou seja, pelo nosso crescimento espiritual e para a nossa maior intimidade com o Senhor. Meus irmãos, a grande vantagem da oração e do jejum não é aquilo que você vai alcançar diante de Deus. Põe isso na sua cabeça. A grande vantagem da oração e do jejum é a distância que você está de Deus. Se você quer se aproximar de Deus, você só tem duas formas: através da palavra que te dá conhecimento e da oração e jejum que te dá comunhão. Você precisa de conhecer Deus através da palavra dele. Você precisa da palavra dele para que você o conheça. E você tem que orar a ele para que você conheça
a sua insignificância, para que você conheça o seu pecado e você se aproxime de um Deus santo e verdadeiro. Aí sim, o véu que separava já não separa mais. Podemos entrar com intrepidez na presença do Pai, porque o véu foi rasgado, e quem rasgou o véu foi Jesus na cruz do Calvário. Então, esse texto nos ensina isso, que nós temos que ter intimidade com o Senhor. E ao jejuarmos, devemos fazê-lo com santa discrição. Jejuar ao Senhor, para o Senhor, nos humilhando diante dEle, e que isso não seja visto por ninguém. Cuidado com os desvios de intenção encontrados na igreja moderna. A igreja moderna quer te convencer que você é amado de Deus ao tal ponto que você pode fazer o que você quiser, porque Deus vai te dar o que você quer. Isso é mentira. Isso é mentira. Deus ama, sim, os seus. Deus odeia o pecador e o pecado. Essa história de que Deus ama o pecador e odeia o pecado, isso não existe, porque o pecado faz parte da natureza do homem. Deus ama aqueles que seus pecados foram cobertos pelo sangue do Cordeiro. A esses Deus ama. A esses o Senhor os convida à prática do jejum, que deve ser observada de forma correta. Você deve jejuar, a não ser que você tenha algum problema de saúde e o jejum vai te trazer algum problema físico. Cuidado com isso. Deus não aceita sacrifício humano. Não aceita. Se você não pode, não faça. Se você pode, faça. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: experimente jejuar. Experimente tirar um dia e dizer: Senhor, hoje eu vou passar 24 horas sem comer nada. E vou passar 24 horas alegre, cantando, para ninguém nem descubra que eu estou com fome. E vou passar 24 horas orando ao Senhor. E a única coisa que eu quero com esse sacrifício meu é chegar mais próximo do Senhor. Experimente. Experimente você ver a luta que você vai ter com seus desejos carnais por carne, feijão, arroz e angu. Já coloquei carne, dá uma ajudada, né? Experimente fazer jejum. Não conte para ninguém, a não ser que um dia alguém te pergunte e você fala assim: ó, eu quero dizer uma coisa, eu fui desafiado a fazer e eu estou fazendo, e Deus... O que Deus te deu? Nada. Me deu, até que Ele me ajudou, tirei um pouquinho dos quilos. Mas o que Deus me deu foi demonstrado o amor dEle ao meu coração. Eu me aproximei mais dEle para a glória do nome dEle. Irmãos, esse é o jejum que Deus requer de nós. Vida com Ele. Por isso, Ele vai dizer a Israel em Ezequiel: o jejum que eu requero de vocês é vida, justiça, que vocês andem no caminho do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós, que nós andemos no caminho dEle. Então, quando você for ler esse texto, lembre disso. O jejum que nós temos que fazer hoje é para nos aproximar do Senhor e vivermos junto do Senhor para a glória do nome dEle, louvor do nome dEle. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor encha o seu coração de paz e alegria e traga ao seu coração um desafio para que você experimente realmente consagrar ao Senhor um jejum para a honra e glória do nome dEle. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai Santo, nós exaltamos o Teu nome,
lhe agradecemos muito, porque o Senhor é Deus maravilhoso, Deus bondoso. O que nós merecíamos na nossa vida, Senhor, aplique a Tua palavra ao nosso coração e que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida e nos levando, ó Pai, a buscar cada vez mais a Tua face e a Tua presença, e que façamos isso, ó Pai, buscando o Senhor na Tua palavra, em oração e em jejum para a glória do Teu nome. Que nós possamos, ó Deus, antes de querer resolver os nossos problemas, que nós possamos querer nos aproximar do Senhor, e que tudo isso seja para a Tua glória. E agora, ó Deus, nos leve para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que expiou os nossos pecados naquela cruz do Calvário, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.